Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Efésios capítulo 4, ainda falando sobre comunicação bíblica e redentiva. Vamos encerrar hoje esse tópico. Comunicação bíblica e redentiva. Pois existe uma comunicação não bíblica, muito menos redentiva. A comunicação não bíblica e não redentiva, é claro, ela é uma comunicação destrutiva. É uma comunicação nociva. É uma comunicação que fere, que machuca. A comunicação bíblica e redentiva, ela constrói, ela edifica, ela adorna, ela abençoa. E aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, como já iniciamos há pouco, nós temos aqui algumas ferramentas, mas antes, atentemos, relembremos a verdade de que existe 6 mensagens possíveis quando nós nos comunicamos. 6 mensagens possíveis. A primeira, o que eu queria dizer. E tem como par o que realmente eu disse. E todos nós aqui nos encontramos tentando retificar uma fala, porque o outro de repente diz, você disse isso, e você diz, não, eu não disse isso. E muitas vezes disse, mas não disse o que queria dizer, mas acabou dizendo, usando expressões não apropriadas, e aí deu a entender isso. Quem aqui já não se encontrou tendo que dizer, mas eu não disse isso? Então veja, o que eu queria dizer e o que realmente eu disse. Então sejamos humildes para atentarmos para isso. Então atentemos mais para o que estamos dizendo. O que eu queria dizer e o que realmente eu disse. É por isso que com muita frequência nos encontramos diante de pessoas dizendo, não, você me entendeu errado. Eu não disse isso. A outra que diz isso, eu não disse isso, porque ela está achando, ela está confundindo o que realmente ela disse com o que ela queria dizer. Quando a outra diz, você disse, ela não sabe do que você queria dizer. Ela só ouviu o que você realmente disse. E aí o nosso orgulho não sabe dizer, peraí, realmente eu fiz uma péssima colocação. Deixe-me retificar aqui a coisa, não é assim? Mas não, aí começa o embate, você disse, né? Eu não disse, você disse, eu não disse. Porque existe esse primeiro par de mensagens, o que eu queria dizer e o que realmente eu disse. Aí eu vou conversar com o João hoje, aí eu matuto em casa, o que eu quero dizer para o João. Encontro-me com o João e o que eu realmente disse para o João, muitas vezes se afastou do que realmente eu queria dizer. O segundo par de mensagem possível no momento de comunicação. O que o outro ouviu, Beto, Glau, e o que o outro pensa que ouviu. O que o outro ouviu e o que o outro acha que ouviu. Aí é outro problema. Agora é o problema da interpretação. Nós interpretamos a fala do outro. Quantos problemas também nessa área? O que o outro pensa que ouviu, porque ainda tem esse problema. Muitas vezes somos seletivos ao ouvir o outro. Às vezes fragmentamos o que o outro está falando, fazemos recortes. E aí tornamos a mensagem dele naquele recorte que fizemos na nossa mente. Olha como é complicado, Virginia, Kennedy, Vitória Albuquerque. O que o outro acha que ouviu, o que o outro ouviu e o que ele acha que ouviu. Terceiro par de mensagem. Observe, o que eu acho do que o outro ouviu. O que eu acho do que o outro ouviu. E por último,
o que eu falo sobre o que o outro ouviu. Aí, meu amigão, a coisa vai ficando feia. Se a gente não tomar cuidado, é por isso que muitos problemas no casamento, na família, na igreja. Já ouviu aquela história também de eu tentei melhorar e piorou? Quem já ouviu aqui? Tentei melhorar, olha ali, ó. E acontece ou não acontece? A gente tenta melhorar e piora a situação. Então existem especialistas que confirmam isso, essas 6 possíveis mensagens. Então muito mais nós cristãos precisamos atentar para isso. Aí avançando, existem ferramentas necessárias para isso. Primeiro, já falamos aqui, Efésios 4, versículo 25. Fale. Primeiro, fale. Para que haja comunicação é necessário falar. Só que para falar é bom pensar primeiro, não é? Pense antes de falar. Por isso Deus usou Tiago para dizer: todo homem seja pronto para tardio em e tardio em. Qual o próximo? Todo homem seja pronto para ouvir. Aí ele coloca tardio falar, tardio ensinar. Ele está dizendo que a ideia de seja tardio, ele está dizendo não fale, não. Ele está dizendo, em outras palavras, está aqui o nosso mestre em aconselhamento bíblico, o reverendo Renato, falando isso com muito prazer. Não fale pelos cotovelos, na linguagem popular. Não fale por reação. Pense o que vai falar. Não seja reativo, seja ativo. Não seja reativo. Não deixe que o outro determine o que você tem que falar. Por isso que ferimos um ao outro. Fale, mas segundo, fale a verdade. Fale, mas fale a verdade. E o que é a verdade? É aquilo que corresponde à realidade. É o termo aletheia no grego. Aletheia é aquilo que corresponde à verdade. Exemplo, eu dei uma ré e bati no carro de Raquel. Mas Raquel não estava na hora. Aí Raquel, no pátio, pastor, bateram no meu carro. E o miserável foi embora, ela ainda disse isso, ó. E quem foi que bateu no carro de Raquel? Fui eu. Eu deveria dizer o que para Raquel? Eu não deveria nem esperar a Raquel procurar quem bateu no carro dela, né? Eu mesmo deveria procurá-la, correto? Pronto, aí tem câmera e o negócio pega. Entende? Ô pastor, o senhor falou, o senhor fez esse comentário sobre mim, eu estou usando-me como referência, como exemplo, para que ninguém se complique em alguma coisa. O senhor falou isso sobre mim, para alguém, falei. Mas qual é a nossa... Primeiro, mas espera aí. Para não complicar a coisa, qual é a tua preocupação em fazer essa pergunta para mim? Aí depois que ela justificar, falei. Se o que eu falei corresponde com a realidade, é uma coisa. Se não corresponde com a realidade, eu tenho que me retratar. E ainda que corresponda à realidade, onde eu falei, com quem eu falei, o fora é próprio. Então veja, às vezes até a verdade, ela pode ser dita na hora errada, no ambiente errado. E eu coloco em xeque pessoas. Fale, mas fale a verdade. A verdade é aquilo que corresponde à realidade. E aí, meus irmãos, em o nome de Jesus Cristo. Eu já estou com algeriza esse termo fake news, porque o Poder Judiciário no Brasil está usando essa falácia para querer tolher, tirar a nossa liberdade de expressão. Contudo, fazendo o recorte de um Poder Judiciário hoje não tão mais respeitado como deveria, e aqui não vamos generalizar, existe homens e homens nessa área, mulheres e mulheres, precisam tomar cuidado com as fake news do dia a dia, nossa de cada dia.
A Bíblia já fala sobre isso, mas não tem problema evocar aqui alguns filósofos como Sócrates. Já ouviram falar nas peneiras de Sócrates? Pois é. O que Sócrates disse lá está na Bíblia, mas ele foi tão didático. Já ouviram falar na peneira de Sócrates? Envolvendo a informação. As peneiras de Sócrates. A primeira, isso que você me está dizendo, isso que você está me dizendo é verdade? É chamado as peneiras de Sócrates. Pelo menos se atribui a ele. Isso está me dizendo é verdade? Você viu? É verdade, você viu. Porque a gente tem uma mania de dizer não é verdade, mas você viu não. Quem foi que te disse? Não, eu não posso dizer, uma pessoa muito chegada a mim, não é, Erasmo, assim? Vê que complicado a coisa vai ficando. É verdade, mas você não pode dizer porque você não viu, mas foi um amigo teu que disse. E agora, como é que eu vou resolver isso, meu irmão? Não é verdade, Silvio? Como é que eu vou resolver isso, meu irmão? Porque você não pode dizer ao teu amigo, mas está dizendo que é verdade. Se a única base para eu levar eu conversar com essa pessoa é você dizer que é verdade, não tem peso para isso. Nós temos aqui juristas aqui, temos advogados, sabemos disso, interferência mesmo, é verdade, a distância. Agora, precisamos de provas testemunhais, até mesmo no tribunal eclesiástico. Estou dando aqui um exemplo, viu, gente? Pastor, a igreja precisa tratar, disciplinar fulano de tal. E eu estou falando a verdade. É? Então vamos lá. Primeira coisa, precisamos de testemunhas, provas testemunhais. No nosso código disciplinar também tem isso, provas testemunhais. Você pode comparecer diante do colégio pastoral, no tribunal bíblico eclesiástico, e apresentar as provas testemunhais do que você, da acusação feita a esse irmão ou irmã. Não, aí não. Aí não, porque... Não, eu não quero nem que cite meu nome. Aí eu vou reunir o irmãozinho ou a irmãzinha no tribunal eclesiástico e simplesmente dizer para o irmãozinho, alguém da igreja disse que você está em pecado e vamos disciplinar você. Entende? Como às vezes o próprio cristão ele acha que a coisa é assim. Provas testemunhais. Você sabe que no Código Penal se precisa até de provas documentais, provas periciais. É por isso que tem a polícia científica, tem tanta coisa aí. Mas a gente não. Então, cuidado, querido. É verdade? Você viu? Segunda pergunta. Você já falou isso para a pessoa sobre quem está me falando? Você chegou para ela e disse, olha, não. Tem um problema aí. Terceiro, por que está falando para mim? Por quê? O que te leva a falar para mim isso? O que você espera? Olha que legal. Um filósofo. Mas toda a verdade é verdade de Deus, graça comum. Mas a Bíblia está carregada disso. Eu não preciso de Sócrates para falar sobre isso. Paulo diz, fale, mas fale a verdade. Quantas mentiras ditas, gente, às vezes. Eu já falei aqui, cuidado com conversa aqui, cuidado com aqui para nós. Cuidado com o aqui para nós. Tem lugar o aqui para nós, não é? Mas cuidado com aqui para nós. Quantas pessoas têm a sua reputação arrebentada com essa conversinha de aqui para nós, aqui para nós, aqui para nós. E aí o outro também chega para o outro amigo dele, olha, aqui para nós. E aí esse outro que falou para o outro, olha, aqui para nós. Não tem essa historiazinha, não, eu estou falando para você que você é meu amigo, não é assim. Aí o outro diz para o outro, olha, eu estou falando para você que você é meu amigo, viu? Aí o outro chega, Beto, é porque você é meu amigo daqui a pouco, cuidado com aqui para nós. Nós somos igreja, gente de Deus, somos povo de Deus. Flávia, vai lá, Flávia, contribua. De outra pessoa que estava lá da empresa,
Isso. Você vai falar na frente dele. E aí, depois de sair, as fofocas acabaram na empresa. Achei bem interessante essa... Não, e é verdade. Por isso a gente fica alimentando um clube de fofoca, gente. Por favor, gente, por favor, não entenda mal. Há espaço para você compartilhar a necessidade de um irmão. Pastor, o meu irmão, eu vejo que a nossa irmã precisa que a gente ajude ela nessa área, ela tem essa deficiência. É diferente isso. Isso aí não é fofoca, não é? Aí é um compartilhamento de necessidade. As pessoas mais maduras oram para as pessoas que estão amadurecendo e vamos ajudá-la. Agora, essa de ficar só comentando, sem nenhuma objetividade, sem nenhum propósito. Olha, precisamos ajudar o Carlos nessa área aqui, precisamos ajudar a Gi nessa área aqui, precisamos ajudar o Diogo nessa área aqui. É diferente de que ficar só, não, porque Vitória Albuquerque, porque Kennedy. Nós somos membros da família de Deus, mas mais do que isso, avançando, fale a verdade em amor. Efésios 4,15, leia a Bíblia. E aí, Efésios 4,15, aí você recua um pouquinho. Fale em amor, fale regido pelo amor. Agora não é qualquer amor não, o amor celestial, o amor de Deus, o amor incondicional, o amor sacrificial. O amor que se entrega, o amor que busca, o amor que deseja o bem do outro. O que é que diz Efésios 4,15? Efésios 4,15 ou é o 17? Eu acho que é o 4,15 mesmo, não é? Isso. Efésios capítulo 4, versículo 15. Vamos ler juntos? Mas seguindo a verdade cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Verdade e amor não são inimigas, pelo contrário, caminham juntos. Jaqueline, tá ali, ó. Alguém já disse que a verdade sem amor, ela é tirânica. E o amor sem verdade é paganismo sentimentalista, é sincretismo emocional. Não se separa o que Deus uniu, pegando um gancho aqui lá do casamento, mas não se separa o que Deus uniu, a verdade do amor. Aliás, em Deus temos o amor e a verdade no seu ser, sua essência. Atributos intelectuais de Deus, observem, atributos comunicáveis, e dentro dos atributos comunicáveis que Ele compartilhou com o ser humano, por isso que o ser humano foi feito à imagem e semelhança dele, nós temos 3 subdivisões. A primeira, atributos intelectuais. Quais são eles? Conhecimento, sabedoria e veracidade. Verdade. Atributos de Deus. E atributos morais: bondade, graça, justiça, amor. Apenas um exemplo aqui. Amor. Tudo no ser de Deus. Quando Ele diz: fale a verdade, mas fale regido pelo amor. E onde entra a comunicação bíblica e redentiva, porque eu vou falar com Vivi objetivando o melhoramento dela. E nunca para espancar, e nunca para humilhar, e nunca para expor Vivi, para expor Marilene, para expor Luzia, Cida querida, nossa presidente Eva. Mas o objetivo é fazê-la crescer. Isso significa que eu devo falar a verdade, falar em amor. E significa o seguinte: eu preciso entender que nem toda falar em verdade, falar em amor, existem momentos que a fala tem que ser pública, mesmo me dirigindo a Vívia, mas existe um momento que a fala tem que ser em particular. Precisamos também ter discernimento para isso. Como assim? Por quê? Senão você vai confundir a coisa e todo momento vai achar que tem que falar com o outro publicamente. Aí você humilha, aí você expõe. Então, só um exemplo aqui. Quando é que, por exemplo, pastor, eu devo me dirigir a Raquel publicamente? É quando uma fala de Raquel é uma fala indevida e acaba sendo uma, digamos assim, uma fala que vai trazer nocividade para o todo. É ruim para ela e ruim para os todos. Então, outros ouviram aquilo. Aí, como pastor, eu preciso falar
falar a verdade com Raquel, falar com amor para proteger Raquel, alinhar Raquel e proteger o outro. Já viu aquele ditado que um pouco de fermento, ditado não é bíblico, não é? Apenas uma aplicação estendida. Um pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios capítulo 5. Um pouco de fermento. Aí, como pastor, meu irmão, eu preciso publicamente. Querida Raquel, tu sabes que temos um carinho grande por você. E justamente porque temos esse carinho por você, temos um carinho também pela igreja, mas muito mais pelo Senhor. Minha irmã querida, repensa essa tua fala, porque ela não condiz com a realidade. Entende? E se Raquel insistir publicamente, aí tem que entrar mesmo uma intensidade a mais, que aí os cristãos confundem e acham que cristão não pode às vezes se impor. Pode se impor sim. É só perguntar a Moisés, é só perguntar a Josué, é só perguntar a Paulo. 1 Coríntios capítulo 5, vocês estão tão cheios de si, e ele estava distante, vocês estão tão cheios de si que não estão vendo o que está acontecendo. O que foi que Paulo fez com Pedro, gente, publicamente? Por que ele fez aquilo? Por que Paulo não poderia ter chamado Pedro à parte? Porque o pecado de Pedro estava colocando em xeque o evangelho e diante de muitas pessoas até novas na fé, meu irmão. E aí a quem muito se deu, muito será cobrado. Aí Paulo diz que o encarou, Paulo diz que o enfrentou, Paulo diz que o chamou a uma conversa. Olha, agora imagine o povo lá e Paulo, sendo tu judeu, tu não vives inteiramente como judeu e tu queres que eles vivam? Imagine você lá agora. Eita, os apóstolos estão brigando, ó. Aí você sairia escandalizado. Não, cuidado também com esse cristianismo piegas. Esse cristianismo que todo mundo tem que ser igual na personalidade. Triste da igreja se todo mundo fosse igual a Barnabé. Mas também triste da igreja se todo mundo fosse igual a Paulo. Se todo mundo fosse igual a Pedro. Por isso que nós nos complementamos. Para determinado momento da igreja, Calvino foi necessário. Não era Lutero. Mas teve um momento ali que não era Calvino, era quem? Lutero. Vou usar aqui uma linguagem aqui bélica. Lutero foi como que o tanque. Um tanque que saiu demolindo todas as heresias. Dando martelada. Canhão, para cima. E Calvino foi enviado por Deus para agora reconstruir o edifício da verdade. Redescobrir. Entende? Então cada um do seu jeito. Porque Lutero, não. Deus usa cada um para a sua área. João Batista está lá batizando, aí vem os fariseus e os saduceus. Qual foi o discurso dele, gente? Raça. Rapaz, aí eu já falei aqui que uma vez um colega meu, tentando pregar esse cristianismo, que o pastor espiritual é aquele pastor que está sempre, João, você está bem? Tá bom, João. João, você me machucou. Não, irmão. É como um pai com um filho. Uma vez eu conversando com um colega presbítero lá na Grande Recife, numa reunião de varões, e ele, perturbando o momento da reunião, um líder da igreja, e começou a perturbar, e eu presente como pastor, eu digo, não, vou ter que, chegou a hora, digo, meu querido, tu sabes que tu gozas da minha parte de um grande respeito, agora tu estás como um líder atrapalhando a reunião. Aí o silêncio. Aquilo foi um santo remédio para ele e para os outros lá. Sabe o que disseram depois? Rapaz, eu pensei que alguém ia ter coragem nessa vida, pastor, de frear o colega aí, porque às vezes é assim, e quem passou por aqui não teve coragem não. Não é bravata, não é para humilhar, mas é dizer, peraí, para o bem dele mesmo. Meu querido, você está atrapalhando a reunião. O silêncio, a reunião continuou, nunca mais o colega inventou de fazer isso. Então não confunda também as coisas também não. Não é? Você tem o teu filho, não é assim, Raquel? Você vai, Acácio, Davi, meu filho, faz um favor para mim, desliga a televisão. Não é? Aí o segundo momento o Davi está lá, Davi, meu filho, desliga a televisão. Eu duvido, Acácio, você pode ser fleumático, usando aqui essa linguagem, eu duvido que você não... Vamos lá, no mínimo você vai chegar lá e...
Desligar. Vamos lá que o fleumático vai chegar lá simplesmente assim. Ô, eu pedi você para desligar, não foi? Mas se o cabo sanguíneo, meu irmão. Ai, tá lá. Davi, no meu caso, hein? Davi. Eita, pastor, eita não, queridos. Leia o livro Pastoreando o Coração da Criança, Pastoreando a Criança para ver. Você sabe por que tem uma geração de meninos hoje rebeldes, que não respeita pai e mãe, dá tapa na cara? Porque no momento que é para impor liderança, não impõe, Erasmo. Aí, cuidado com essa conversazinha do menino batendo na tua cara e você dando risada, viu? E ainda tem gente que filma. Oh, coisa linda, o menino tome na cara e mandando foto pro tio, pra tia. Olha como ele tá bonitinho. Puf! Já viram isso aqui? Não precisa citar nome não. Eu não falo aqui não, no dia a dia. Não faça isso não em nome de Cristo. É a hora de impor autoridade. Essa conversa, não caia nessa conversa. Meu filho é meu amigo. Epa, antes de tudo eu sou autoridade sobre ele, colocada por Deus. Também sou amigo. Seu filho precisa chegar em casa e entender que lá tem autoridade. Quando ele casar, aí meu filho, não, é você. Cordão umbilical foi cortado. Mas ainda assim há um elo. Uma hierarquia colocada por Deus. Por isso está esse avacalhamento aí de crianças aí, de homens. Por isso que a coisa está feia. Faltando liderança. Igrejas que nem se fala, com todo respeito às mulheres. E aí, não tem nada a ver com ser mulher não, gente. Aí está esse avacalhamento aí de pastoras, porque pastora, elas são competentes para muitas coisas, mas Deus não as chamou para o pastorado. É apenas um exemplo. Então a gente vai achando muita coisa bonitinha, mas nem tudo que é bonitinho é de Deus. É da vontade de Deus. Então há momentos que é público, mas há momentos que é no particular. Porque o erro do irmão não chegou a afetar. Então, Vive, eu tenho um recadinho para te dar, não saia não, viu? Sorridente. Aí lá vem Vive. Eita, pastor, e aí, o que é que você quer? Vamos aqui. Ei, tu és uma bênção, Vive. Sério. E esse teu sorriso contagia todo mundo. Mas olha, eu não sei se você notou, mas você deixou a irmãzinha ali tão sem graça. Você notou? E foi, pastor, foi. Veja direitinho. Se ela reconhecer com humildade, vai lá depois e... Eu não preciso ir lá na irmãzinha dizer, eu chamei Vívia. Não, Vive, morre aí, resolva lá. Aí eu estou na igreja lá em Recife, chega um presbítero. Aliás, um diácono, uma briga de diácono com um presbítero. Gente, aí povo de Deus é assim, sem se assustar. Pastor! E eu recebendo os irmãos lá, viu? Lá eu recebia, como eu faço aqui, recebia para entrar, recebia para sair. Estou zangado, como é que pode? É presbítero da igreja. E o que foi, meu irmão? Passou por mim, nem falou. Eu já tinha ensinado para a igreja, Mateus 18, eclesiologia, como se resolve as coisas. Faz um favor para mim. Tu vai chamar ele agora, no cantinho, e tu vai dizer para ele o que está dizendo para mim. Se isso não resolver, você me chama novamente. Aí vamos os três. Beleza? Mas você vai fazer isso, vou. Aí daqui a pouco, e eu lá e os irmãos chegando. Daqui a pouco chega ele, o diácono de volta. Foi muito bom, pastor. Ele disse que saiu de casa com a cabeça quente, os problemas na empresa, meio zangado, ele nem te viu, pediu perdão, coisa linda, gente, entendeu? Às vezes, por isso que é preciso falar. Não pense que todo mundo, toda vez que passa a dar um bom dia é porque não te viu, não, gente. Há casos e casos. E no meu caso, por favor, se me encontrar caminhando por aí, já sabe, né? Eu só tenho um olho. Eu não estou inventando não, gente. Se eu estiver em movimento, fale comigo em nome de Cristo. Se eu estiver pedalando, pastor,
Fale, pastor, pode falar mesmo. Mas se não quiser chamar pastor, não tem problema não, gente, porque o povo interpreta mal, pode chamar Luiz. Mas também quiser chamar pastor, fale, pastor, Raquel diz mesmo, pastor! E eu respondo do outro lado, Raquel. Pronto, porque senão enfio a cara no cimento, meu amigo. Então, gente, entendeu agora? Falar a verdade, falar a verdade, falar em amor, mas entenda, existe um momento que se fala a verdade em amor no particular, e outros momentos é no público. Então não venha com essa de eu sou assim mesmo, eu falo mesmo. Não, você até tentará fazer isso, mas não é assim não. É como o Senhor quer. Fale a verdade em amor. Agora outra coisa, gente, não deixe, quarto lugar, não deixe o sol permanecer sobre a ira. Efésios 4, vamos lá. Não deixe o sol se pôr sobre a ira. Versículo 26. Fiquem irados. O que eu acho fantástico nesse texto aqui, gente. Fiquem irados, sabia que é um imperativo aí, mas não peque. Aí leiam aquele livro, Bravos, da cultura cristã, muito bom, na área de aconselhamento bíblico. Porque às vezes nos sentimos culpados pelo simples de a gente se irar. Mas não. Dependendo da ira que você está tendo, ela na verdade é uma expressão até de... É uma expressão de retidão, de justiça. A ausência dela é triste até. Agora existe uma ira pecaminosa. E nesse livro aí o cara explica muito bem. Irai-vos. Tá, você não se ira se você vê um homem violentando uma criança. Você dá risada, né? É uma ira. Se ira ou não se ira, Carlos? Se ira. Essa aí é agradável a Deus, meu irmão. É agradável a Deus. Vocês acham que Davi foi para cima de Golias sorrindo? Oi, Golias, tu é tão bonitinho. Você acha que Paulo falou para Pedro sorrindo? Falou com ira. Agora uma ira que não levou a pecar. Segundo os estudiosos, 2 cartas de Paulo Deus não quis preservar. Não por conta do seu temperamento, porque Deus não quis. Mas o próprio Paulo dá sinais de que as cartas foram duras. O próprio Paulo. Não foi porque eram duras que Deus não quis. Muitas outras coisas que o próprio Cristo disse não está na Bíblia, porque não foi da vontade do Pai. Só que os estudiosos de Paulo dizem que as outras cartas foram duras mesmo. Que o próprio Paulo pensou que o povo não queria mais ver a cara dele, a igreja em Corinto. E você vai perceber que na própria primeira carta aos Coríntios, na segunda, você percebe em alguns momentos ele sendo durão mesmo, durão mesmo. Aí eu pergunto, Paulo não amou a igreja por isso? Pelo contrário, quem ama cuida, quem ama exorta, quem ama repreende. Quem ama, que acolá pega o filho assim, ó, e dá uma sacolejada, é ou não é, gente? Meu filho, por favor, ei, teu filho está caminhando para o abismo, tá ali, está faltando 1 metro. Aí você diz, menino, ó, tem um abismo aí de 300 metros de profundidade. Eu duvido que você vai ficar só de longe dizendo, menino, tem um abismo aí, tem? Você vai caminhando em direção a ele, meu irmão. E dependendo do momento, você vai dar um pulo, vai agarrar e vai arrastá-lo, ainda que ele saia arranhado. O objetivo, livrá-lo do abismo. Mas não deixe o sol colocar sobre a ira, ou seja, atualize, resolva os problemas, não coloque debaixo do tapete, em nome de Cristo. Mas aí mais uma palavrazinha aí de cautela. Nem tudo que acontece é problema para se resolver agora. Muitas vezes o momento é a maturidade da pessoa. Lá na frente ela mesma vai. Senão a gente se transforma a igreja num caça às bruxas. Então tem que ter discernimento até para isso. O problema é pecado mesmo.
Tem coisas que não é pecado, é personalidade da pessoa mesmo. É apenas amadurecimento. Com o tempo ela mesma vai percebendo, ela vai avançando. Senão a gente vai ficar o tempo todo. Entendeu? Não confunda pecado com crescimento, com nível de amadurecimento. Se eu for sentar com cada um aqui para pontuar onde precisa melhorar, todos nós, eu mesmo. Agora não deixe, gente, problema mesmo, oriundo do pecado, ser colocado debaixo do tapete. Não faça isso, porque só vai piorar a situação, vai implodir. Por isso que pessoas que se amam hoje, amanhã estão só odiando. É da noite para o dia? Que vão empurrando para debaixo do tapete. Eu falei ontem que eu estou lendo um livro, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Eu estou com, é uma trilogia, na verdade. Já estou com esses livros aí. Já estava com eles eu adquiri há mais ou menos 2 anos e o outro por esses dias aí. E agora eu resolvi lê-los na íntegra mesmo. Por quê? Resolvi ler isso. Porque tem muita gente emocionalmente arrebentada e uma das causas, problemas não tratados, problemas não resolvidos. Aí o coração vai ganhando mágoa, vai ficando rancoroso, vamos ficando azedo, vamos adoecendo emocionalmente. Ao mesmo tempo eu estou lendo, pastor Renato, um livraço lá sobre quando as pessoas são grandes e seu Deus é pequeno. A principal temática lá, temor dos homens. Um outro é como vencer o medo. A principal temática é o temor dos homens. Quando você teme mais os homens do que a Deus, você arma a cilada contra você mesmo. Está lá em Provérbio. O pastor Renato pregou um sermão aqui, abençoou a igreja sobre isso. Aí eu falei para você, pastor, você está lendo qual livro? Não é? Fica tranquilo, leia só um por vez, porque é coisa de pastor mesmo, viu? É muitos livros ao mesmo tempo. É necessário. É um perigo aí, mas é necessário. O perigo é deixar pela metade, né? Então, por favor, cuidado. Pergunte a você mesmo agora, como é que está a tua emoção, os teus sentimentos, como é que eles estão em relação ao outro? Quando você olha para Daniel, quando você olha para o Silvio, o que é que você sente? A gente tem medo de fazer essa reflexão. Mas isso é necessário. Quando você olha para o Herado, quando você olha para mim, o que é que você sente? Isso é importante, gente, porque às vezes vamos gerando desprazer na vida do outro, e isso vai nos afastando. Ao olhar para Raquel, o que é que eu sinto? Raquel de Acácio. Para o Hermes, o que é que eu sinto? Para o querido Elisomar, Aninha. Ao olhar para mim, o que é que você sente, Aninha? Você sente alegria ou você sente raiva? Olha, a Aninha está fazendo um coraçãozinho. É importante. E outra coisa, gente, é importante a gente se preocupar com isso. Nós somos seres também da emoção. A emoção não é do diabo não, gente, por favor. A emoção não é cor do diabo não. Precisamos tomar cuidado com a decomposição, a deturpação, que é o emocionalismo. O emocionalismo é a corrupção da emoção. É por isso que eu não tenho medo de dizer. Entenda, por favor. Amo a fé reformada. Não abro mão dela. Amo o presbiterianismo. Mas existem alguns setores do presbiterianismo que eles diabolizam a emoção. Aí não, meu amigo. Comigo não casa não. Parece que a emoção é do diabo. Não, não. Não ao emocionalismo, estou fora. Mas adorar a Deus com a minha emoção também. Por isso, ortopatia é o nosso tripé. Ortodoxia, doutrina correta. Ortopraxia, prática correta. E a ortopatia, sentimento correto. Afeições corretas. Linguagem de Jonathan Edwards. E a ortopatia que nos livra de uma ortodoxia morta e de uma ortopraxia farisaica. É a ortopatia, afeições corretas, vertical e horizontal, Deus e o outro, que nos livra de uma ortodoxia morta ou de uma ortopraxia, uma prática cristã farisaica, fazer apenas para aparecer. Alguém levantou a mão e eu não dei a palavra? Presbítero Adualdo. Antes do presbítero amado, alguém tinha levantado a mão? Não, não é? A senhora levantou também, meu amorzinho? A mãe de Angélica. Depois passa para ela o microfone. Dona
Ok? Angelina, isso. Uma preciosidade, dona Angelina. Voltando ao assunto do apóstolo Paulo, só reforçando, da conversa dele com Pedro, que ele encarou frente a frente. Esse apóstolo Paulo, ele vai falar de uma palavra temperada com sal, que ela é dita no seu tempo, na hora certa, no momento exato, no momento propício. Mas falando a respeito de Pedro, se nós analisarmos todo o livro de Atos, e ali no capítulo 10, a gente vê como o Espírito Santo usa Pedro, com aquele lençol, com aquela coisa todinha, entendeu? Lá, para dizer para ele não fazer acepção de pessoas. Aí Pedro, os servos de Cornélio vêm, falam com ele, o Espírito Santo diz para ele: não hesite em ir, porque fui eu quem providenciei tudo. Ele vai. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, a primeira coisa que Pedro abre a boca e diz: vocês sabem que não é comum entre o judeu se misturar com o gentil, por isso e por isso. Aí ele dá as declarações, apesar do Espírito Santo ter falado a Pedro, aí mais tarde, esse mesmo Espírito usa Paulo para dizer cara a cara: você está vivendo como um judeu, ou melhor, você é judeu, mas agindo como gentil. Quer dizer, ele está dizendo uma coisa e fazendo outra, apesar do Espírito Santo ter dito a ele: olha, vai, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. E Paulo sabiamente usa no momento certo, na hora certa, também com amor, embora que as palavras duras, mas com amor, para que essa palavra com certeza surtiu, mas na frente a gente vê que ela surtiu efeito na vida de Pedro. Verdade, guerreiro. Dona Angelina, microfone para ela. Deus te abençoe, presbítero amado. Dona Angelina, essa preciosidade, a mãe da nossa irmã Angélica, viu, gente? Parece que a senhora decidiu voltar mesmo para Petrolina, não é? Ah, que bom. Morar, na verdade. Tá ligado o microfone aí para ela, Jonathan? Salve, irmãos, na santa paz do Senhor. Amém? Amém. O pastor falou sobre emoções. Isso. Verdadeiramente temos emoções na presença do nosso Deus. Que a gente estamos na igreja, né, que ouvimos a palavra, até mesmo em casa. Eu mesmo, particularmente, quando eu estou fazendo minha devocional, aí vem uma alegria tremenda no meu coração, que às vezes as lágrimas vêm, né? Ontem eu estava aqui participando do culto, e a palavra que veio lá em Salmo 116, quem fala ali, né? Muitas. Aí aquele desejo no coração de falar ali, mas agora chegou o momento. Grandes coisas fez o Senhor por nós, né? Por isso estamos alegres. Salmo 116. Por isso estamos alegres, isso, alegres. E quando Salmo 116, 12, que daremos eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Isso. E também fala que cordeiros de morte me cercaram, do inferno também, né? Mas Deus nos livrou. Eu já passei por muito isso. O salmista Davi passou. Eu passei por muitos cordeiros de morte, por vários problemas, várias dificuldades. Eu já vi a morte praticamente nos meus olhos, mas o nosso Deus me deu vida. E me dando vida com abundância. A vida que vem do Senhor é muito maravilhosa. A gente, no caminho de Deus, nós vencemos o obstáculo. Lá em Romanos fala que tudo coopera para o bem do seu povo. Isso. E através de uma enfermidade, às vezes a gente não conhece ainda o poder de Deus, mas através de uma enfermidade, para que nós possamos ter os nossos olhos abertos e buscar o Senhor. Que bom seria nós buscar em amor, com saúde, com alegria, mas às vezes as pessoas vão através de uma enfermidade. E eu fui criada na roça, com a luz de candeeiro, meus pais analfabetos, mas soube nos criar, né? A gente falou: filho, onde vocês for, pisar os seus pés, não toque nada dos outros, não deseje nada dos outros. E é isso que Deus quer para nós, é sinceridade, honestidade, fieldade com Ele, para que nós possamos viver felizes aqui na terra e no final da nossa vida ter um lugar para gozar nos céus.
E Amém, é a minha alegria, pastor e os irmãos, a minha alegria que eu tenho hoje é ter conhecido este Jesus e através de mim, com o poder de nosso Deus, eu levei meus pais à casa do Senhor e louvo a Deus por eles terem aceitado e confessado Jesus como Salvador das suas vidas. E Amém. aí minha família, tem um bocado na minha família já, é evangélico, né? Muitos Jesus já levou, já foi morar com Jesus, Jesus já resgatou, mas tem muitos se vindo ao Senhor. E eu louvo a Deus por isso, né? Porque um dia eu conheci a palavra, retinha no meu coração, o Espírito Santo de Deus veio e fez a morada, e eu quero viver eternamente servindo a este Deus. Porque este Deus vai me livrar de muitas coisas. E eu olho para meus filhos, né? Eu criei meus filhos sozinha. Eu criei meus filhos sozinha, não tinha salário, mas eu trabalhei ali orando a Deus, buscando, pedindo a Deus orações, os irmãos orando por mim. E eu hoje, para honra e glória ao nosso Deus, sou minha filha médica, né? Veterinária. Amém. E a outra também é formada, meu filho outro também é formado. E eu criei meus filhos no caminho do Senhor e eu sou feliz. Isso. Porque nós vemos muitos jovens, muitos adolescentes perdendo vidas, né? Porque está no mundo. Mas eu louvo ao meu Deus pelos meus filhos, não por mim, mas o meu Deus que eu sirvo. Amém, minha irmã querida. Glória Deus a seja louvado pela tua Deus. vida, viu? Que Deus continue, pastor. Seja abençoado cada dia mais. E eu tenho louvado pela tua vida, orando a Deus pela vida de todos os irmãos aqui e do meu pastor também lá, né? Isso. E que Deus continue abençoando a igreja de Cristo. Amém? Um cheiro no coração da senhora, viu? Bom demais te ouvir, meu amor. Obrigado pela oportunidade. Amém. E já para encerrar por hoje, gente, preste bem atenção, mais duas verdades aqui. Como é bom ouvir a simplicidade. Fala fundo ao nosso coração. É por isso que eu paro mesmo para ouvir. Como é gostoso. Até me perdi agora. Mas com muito prazer. Com muito prazer. Deus te abençoe, meu amor. Deus te abençoe. Queridos, haja, não reaja. Abra sua Bíblia. Haja, não reaja. Haja, não reaja. Abra sua Bíblia. Observe aí, versículo 29. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Olha aí, presbítero Adualdo. E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. O que leva você a transmitir uma palavra torpe? Reação. O outro te tratou mal, aí você reage. Você não agiu de acordo com o que está no teu coração. Cada um dá o que tem. Você reagiu de acordo com o sentimento do outro. Então, haja, não reaja ao outro. O outro está dando naquele momento aparentemente o que ele tem. Você tem que dar o que você tem. Não se vence o mal com o mal, vence o mal com o bem. Então, haja, não reaja. O outro tratou você mal, você não reage. Você age, tratando ele bem. É difícil. Mas é possível no poder e pelo poder do Espírito Santo. Pela graça de Deus, baseado na justiça sacrossanta de um valor infinito de Cristo, no poder e pelo poder do Espírito Santo, nós temos recursos necessários para não agir, reagir e sim agir. Outra coisa, ataque o problema, não ataque a pessoa. Ataque o problema, não ataque a pessoa. Entendam isso em nome de Jesus Cristo, capítulo 5, primeiro versículo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ataque o problema, não ataque as pessoas. Comunicação bíblica redentiva tem esse alvo, mas a nossa tendência é atacar as pessoas e não os problemas.
Eu sei que é difícil você diferenciar, não é? Porque o problema não é uma entidade à parte. O problema é cometido por uma pessoa. Mas o que significa atacar o problema de uma pessoa? É onde entra a comunicação bíblica redentiva. É você identificar que o problema é oriundo de uma rachadura no ser daquela pessoa e tentar ajudar a resolver aquela rachadura para eliminar o problema. Quando eu ataco a pessoa e não o problema, mais inimizade, mais ojeriza, mais briga. Por que em algumas reuniões as pessoas não entendem e ficam com raiva da outra? Porque não entendem, estão discutindo ideias. A minha ideia pode ser objetada, gente. Mas aí você faz uma objeção à minha ideia e eu acho que você está se opondo a mim. Não. Desde que faça isso com respeito, com amor. Mas não, a gente já encara logo o outro como inimigo. Ataque o problema, não ataque as pessoas. Se teu irmão tem algo contra ti, vai ter com ele. Se ele ouviu, ganhaste o teu irmão. Olha que coisa linda. Você não se ouviu, você saiu vitorioso nessa batalha, tá vendo? Eu fui lá, botei o dedo na cara e não. Olha a palavra, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Que diferença. Isso é comunicação bíblica redentiva. Isso é relacionamento bíblico. Não, eu botei o dedo na cara do seu e a gente ainda se gaba, né? Aí tem um colega meu que a turma recifense, né, que gosta de falar pelos gestos. Lá o pessoal tem essa mania de e depois o cara ficou todo murchinho. Todo mundo perdeu. Porque que Jesus disse, ganhasse o teu irmão. Ainda diz mais, de outras palavras, morreu ali. Porque o objetivo foi ganhar o meu irmão, foi restaurar o meu irmão, não foi humilhar, não foi sair vitorioso, não foi mostrar para os outros, eu conheço teologia sistemática, eu conheço teologia bíblica, eu conheço teologia histórica, eu conheço teologia prática. Não, foi ganhar o meu irmão. É por isso que o pastorado é um desafio. Eu já disse aqui, muitas vezes nos colocamos como um tapete, as pessoas pisam em cima, nos levantamos, sacudimos a poeira e ainda abraçamos as pessoas, porque o objetivo é ganhar o meu irmão, esperando que um dia ele pare e diga, me perdoe, porque naquele dia eu te pisei. E se a redenção acontecer, se a mudança bíblica acontecer, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Então que o Senhor nos ajude, gente, que o Senhor nos abençoe. Tem muitas outras verdades envolvendo comunicação. Mas por enquanto está bom. Cuidado.